Bom dia, estamos iniciando mais um Jornal Global do Marechal. Hoje iremos conhecer um pouco da história de Milton Santos. Passamos agora com os repórteres que trazem mais informações por telefone. Bom dia, Marco Antônio e Raíssa Canova. Bom dia. Bom dia, Guilherme Tremé e Daniel Henrique, juntamente com a repórter Raíssa Canova. Milton Almeida Santos foi um geógrafo brasileiro, nascido no dia 13 de maio de 1926, em Brotas de Macaúba. Apesar de ter se graduado em Direito, Milton destacou-se por seus trabalhos em diversas áreas da geografia, em especial no estudo de urbanização do Terceiro Mundo. Foi um dos grandes nomes da renovação da geografia no Brasil, ocorrida na década de 1970. Aos 13 anos, Milton dava aula de matemática no ginásio em que estudava, o Instituto Baiano de Ensino. Aos 15 anos, passou a lecionar geografia e aos 18 prestou vestibular para o Direito em Salvador. Formado em Direito, não deixou de se interessar pela geografia. Em 1958, concluiu seu doutorado na Universidade de Estrasburgo, na fronteira da França com a Alemanha. No Brasil, criou o Laboratório de Geomorfologia e Estudos Regionais. Em função de suas atividades políticas, Milton foi perseguido pelos órgãos de repressão da ditadura militar. Milton acabou ficando fora do país por 13 anos. Após retornar ao Brasil, Milton lecionou na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professor titular do Departamento de Geografia da Universidade de São Paulo e também lecionou na Geografia na Universidade Católica de Salvador. Milton Santos veio a falecer em São Paulo no dia 24 de junho de 2001, aos 75 anos, vítima de um câncer de próstata. Acabamos de receber perguntas dos internautas que acompanham o jornal. E uma das perguntas é: se Milton Santos recebeu algum prêmio ao longo da sua trajetória? Sim, recebeu o prêmio Walter Lud, conferido por universidades de 50 países, e alcançou reconhecimento fora do país. E a segunda pergunta foi quais são os livros que foi publicado por Milton Santos. Alguns deles são Por uma Outra Globalização, Brasil, Território e Sociedade no Século XXI, Trabalho do Geógrafo no Terceiro Mundo, Por uma Geografia Nova, Pensando o Espaço do Homem, Urbanização Brasileira e o Espaço e Método. Agora passamos para os repórteres Caliane, Isadora, Laura Signori, Karine e Jennifer para falar mais um pouco sobre os temas. Eles falarão sobre as grandes navegações, a segunda revolução industrial, a máquina a vapor e o capital financeiro. Bom dia, telespectadores! Hoje estamos aqui com 3 alunos da Escola Marechal Borba, Isadora, Karine e Laura. Você poderia comentar conosco sobre a segunda revolução industrial? A Revolução Industrial chegou na Inglaterra por volta do século XVIII e já no século XIX atingiu os demais países da Europa. Esse processo revolucionário provocou profundas modificações na sociedade econômica e na organização de seu espaço geográfico também. A segunda Revolução Industrial foi marcada pelo surgimento do motor a explosão, a hidroeletricidade e o petróleo, surgindo as indústrias pesadas como a siderúrgica e a metalúrgica. Vamos ter um motor que proporciona a fabricação de automóveis, que está ligada no desenvolvimento das indústrias petrolíferas, e ocorreram algumas mudanças ao longo do tempo. Dora, o que foi as grandes navegações? Mas é claro, durante alguns séculos, os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, lançaram-se nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico, com 2 objetivos: descobrir uma nova rota marítima para a Índia e encontrar novas terras. E assim se chamava a Era das Grandes Navegações. Laura, fala-nos um pouco sobre o capitalismo financeiro. Olá! O capital financeiro pode ser entendido como capital representado por títulos, obrigações, certificados e outros papéis negociáveis e rapidamente transformados em dinheiro. Quando as necessidades de liquidez variam significativamente entre os agentes econômicos, há grande variedade de contratos que são comercializados nos mercados financeiros. Obrigado Pela compreensão. compreensão. Agora vamos ficar com Laura, Ana, Chayane Zancanaro e Andressa. Agora iremos passar para os repórteres Ana Paula, Chayane Zancanaro, Laura Buligon e Andressa para falar mais um pouco sobre os temas. Elas irão apresentar os avanços tecnológicos ocorridos na sociedade, corrida espacial e biotecnologia e robótica.
avanços tecnológicos durante a Guerra Fria. Como sabemos, nesse período vários avanços ocorreram. Exemplo, a corrida espacial. Para comentar esse e outros avanços, tem aqui 3 especialistas no assunto. Ana Paula. Olá, eu sou Ana Paula. Vou comentar um pouco sobre a corrida espacial. Ela ocorreu durante a Guerra Fria. Foi uma disputa tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética pelo poder espacial. Enquanto os soviéticos foram os primeiros a avançar numa expedição ao espaço, os estadunidenses foram os primeiros a mandar o homem à Lua. A corrida tinha finalidade científica, mas era principalmente o meio de ambos blocos exibirem suas conquistas científicas. Agora com vocês, Chayane. Olá, eu sou Chayane e vou falar sobre a Revolução Técnica, Científica e Informacional, que entrou em vigor na segunda metade do século XX, principalmente a partir da década de 70, quando houve uma série de descobertas e evoluções no campo tecnológico. Essa revolução, por sua vez, está ligada diretamente à informática, robótica, telecomunicação, química, o uso de novos materiais, biotecnologia, engenharia genética, entre muitos outros, que recentemente fazem parte de praticamente todos os segmentos produtivos que marcam essa etapa. Com vocês agora, Laura. Olá, eu sou Laura e vou comentar um pouco sobre a robótica. A robótica é um ramo educacional e tecnológico que engloba computadores, robôs e computação, que trata de sistemas compostos por partes mecânicas automáticas e controlados por circuitos integrados, tornando sistemas mecânicos motorizados controlados manualmente ou automaticamente por circuitos elétricos. Agora iremos passar para as repórteres Bruna Vieira, Ellen, Sara e Rafael para falar mais um pouco sobre os temas. Eles falarão sobre a globalização e desemprego, o aumento da produtividade e a força produtiva. Pesquisar a quantidade de vagas que tem em Chapecó no balcão de emprego. Agora iremos passar para as repórteres Luísa, Iago e Lucas e Bruna Hoffman. Elas vão falar sobre a globalização e meio ambiente, problemas ambientais do século XXI e questão da água. Bom dia pessoal, estamos aqui com o Marcelo e ele vai falar um pouco sobre o aquecimento global. Bom, aquecimento global é o calor da Terra que vai aumentando por causa da camada de ozônio que vai formando buracos. Esses buracos são formados por causa que, com as queimadas, desmatamento e muitas outras coisas, ele vai subindo e vai destruindo. E podem ocorrer de derreter todas as geleiras e a nível do mar subir e acontecer a submersão de várias cidades.
Diminuir o uso de combustíveis fósseis, gasolina, diesel, querosene. Os automóveis devem estar regulados corretamente para evitar queima de combustíveis e outras coisas. Instalações de controle de emissão de gases poluentes nas indústrias. Não praticar desmatamento e queimada da floresta, ao contrário, você tem que plantar. E sempre que possível deixar o carro em casa e usar o sistema de transporte coletivo. E aí galera, estamos aqui de volta com o amigo Marcelo. Ele vai falar agora sobre as principais conferências internacionais sobre o meio ambiente. Bom, em 2 momentos, as Nações Unidas se reuniram-se para debater questões globais com vistas em busca de soluções para os problemas de ordens ambientais que atingem o planeta. Por exemplo, queimada, desmatamento, muitas coisas, outras coisas. A primeira vez em Estocolmo, em 1972, a segunda no Rio em 1992. Agora iremos passar para os repórteres Chayane, Fleck, Giovana, Janaína, Renan e William. Nesta matéria eles falarão sobre a globalização cultural e sociedade de consumo e breve contextualização sobre a explosão do consumo, produção em massa para um consumo em massa. Estamos dando sequência a mais um Jornal do Marechal. Vamos entrevistar a geógrafa Janaína Padilha, que vai falar um pouco sobre a globalização e a sociedade de consumo. Boa tarde. A globalização é um processo de integração econômica, cultural, social e política. Como esse processo ocorre? O produtor efetua a compra de matéria-prima de qualquer lugar do mundo, onde ela esteja barata e de boa qualidade. O que é sociedade de consumo? A sociedade de consumo é o tipo de sociedade que se encontra numa avançada etapa de desenvolvimento industrial capitalista e que se caracteriza pelo consumo excessivo de bens e serviços. Direto da Livraria Estrela, Renan Cardoso. Na Livraria Estrela, conversando com uma lojista para saber como as pessoas estão consumindo neste ano. O comércio no geral, acho que para todos, não só no comércio, na plantação, na agricultura, está sendo um ano muito bom, no geral, porque eu acho que o comércio para nós é uma corrente, que desde a plantação indo bem, eu acho que o comércio todo vai bem, né? Então a chuva tem ajudado bastante esse ano, o frio já está chegando, então para nós está muito bom. Estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas, onde o comércio se expande cada vez mais. Aqui com uma lojista que vai nos falar um pouco mais sobre o consumismo. Na verdade, o consumismo, ele hoje, uma das principais características na linha de telefonia é a questão que o cliente ele quer acompanhar os avanços tecnológicos, na linha de aplicativos, funções do aparelho. As próprias fabricantes induzem o consumismo dos aparelhos porque elas oferecem cada vez mais aparelhos completos, né? O cliente não tem necessidade de sair de casa, por exemplo, para gerenciar uma conta financeira ou para até mesmo questões de controle remoto. Hoje a gente já tem aparelhos que fazem essa função, né? Eu gostei muito desse trabalho, eu sei que eu aprendi várias coisas, espero que esclareça várias dúvidas que os alunos têm, que os professores, e também aprendi sobre o capitalismo, a globalização, a robótica e várias coisas. Concordo com você. Tem também a questão da globalização, meio ambiente, a questão da água também. E quarta reportagem, espero que nós passamos um ensinamento para outros alunos que vejam esse vídeo.
E amanhã terá mais notícias. Boa noite.